A Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se você gosta de história e curiosidades, se inscreva aqui no canal, Desvelando História e Curiosidades. Então vamos começar nossa saga de vídeos sobre a Revolução Francesa e suas implicações. Sob a editoração do professor Chagas Souza. Deixa seu like e seu comentário. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. O movimento só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. A reavaliação das bases jurídicas do antigo regime foi montada à luz do pensamento iluminista, representado por Voltaire, Diderot, Montesquieu, John Locke, Immanuel Kant e outros. A Revolução foi um período, entre 1789 e 1799, de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país, e mais amplamente, em todo o continente europeu. A monarquia absolutista que tinha governado a nação durante séculos entrou em colapso em apenas 3 anos. A sociedade francesa passou por uma transformação épica, quando privilégios feudais, aristocráticos e religiosos evaporaram-se sobre um ataque sustentado de grupos políticos radicais, das massas nas ruas e de camponeses na região rural do país. Antigos ideais da tradição e da hierarquia de monarcas, aristocratas e da Igreja Católica foram abruptamente derrubados pelos novos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Em meio a uma crise fiscal, o povo francês estava cada vez mais irritado com a incompetência do rei Luís XVI e com a indiferença contínua e a decadência da aristocracia do país. Esse ressentimento, aliado aos cada vez mais populares ideais iluministas, alimentaram sentimentos radicais e a Revolução começou em 1789, com a convocação dos Estados Gerais em maio. O primeiro ano da Revolução foi marcado pela proclamação, por membros do Terceiro Estado, do juramento do Jogo da Pela em junho, pela tomada da Bastilha em julho, pela aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em agosto e por uma épica marcha sobre Versalhes, que obrigou a Corte Real a voltar para Paris em outubro. Os anos seguintes foram dominados por lutas entre várias assembleias liberais e de direita feitas por apoiantes da monarquia no sentido de travar grandes reformas no país. A Primeira República Francesa foi proclamada em setembro de 1792 e o rei Luís XVI foi executado no ano seguinte. As ameaças externas moldaram o curso da Revolução. As guerras revolucionárias francesas começaram em 1792, e finalmente, apresentaram espetaculares vitórias que facilitaram a conquista da Península Itálica, dos Países Baixos e da maioria dos territórios a oeste do Reno pela França, feitos que os governos franceses anteriores nunca conseguiram realizar ao longo de séculos. Internamente, os sentimentos populares radicalizaram a Revolução significativamente, culminando com a ascensão de Maximilien Robespierre, dos jacobinos e de uma ditadura virtual imposta pelo Comitê de Salvação Pública, que estabeleceu o chamado Reino de Terror entre 1793 e 1794, período no qual entre 16.000 e 40.000 pessoas foram mortas. Após a queda dos jacobinos e a execução de Robespierre, o Diretório assumiu o controle do Estado francês em 1795 e manteve o poder até 1799, quando foi substituído pelo Consulado, sob o comando de Napoleão Bonaparte. Antigo regime. Crise financeira. O Terceiro Estado carregando o primeiro e o segundo estados nas costas. A causa mais forte de revolução foi econômica, já que as causas sociais, como de costume, não conseguem ser ouvidas por si sós. Os historiadores sugerem o ano de 1789 como o início da Revolução Francesa. Mas esta, por uma das ironias da história, começou 2 anos antes, com uma reação dos notáveis franceses, clérigos e nobres, contra o absolutismo, tendo sido inspirada em ideias iluministas, e se pretendia reformar e para isso buscava limitar seus privilégios. Luís XVI convocou a nobreza e o clero para contribuírem no pagamento de impostos, na altamente aristocrática Assembleia dos Notáveis, a 1787. No meio do caos econômico e do descontentamento geral, Luís XVI não conseguiu promover reformas tributárias, impedido pela nobreza e pelo clero, que não queriam dar os anéis para salvar os dedos. Não percebendo que seus privilégios dependiam do absolutismo, os notáveis pediram ajuda à burguesia para lutar contra o poder real. Era a revolta da aristocracia ou dos notáveis, a de 1787 a 1789. Eles iniciaram a revolta ao exigir a convocação dos Estados Gerais para votar o projeto de reformas.
por sugestão do ministro dos Assuntos Econômicos à época, Jacques Necker, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, instituição que não era reunida desde 1614. Os Estados Gerais reuniram-se em maio de 1789 no Palácio de Versalhes, com o objetivo de acalmar uma revolução de que já falava a burguesia. As causas econômicas também eram estruturais. As riquezas eram mal distribuídas, há um endividamento forte do Estado, a crise produtiva manufatureira estava ligada ao sistema corporativo, que fixava a quantidade e condições de produtividade. Isso descontentou a burguesia. Outro fator econômico foi a crise agrícola, que ocorreu graças ao aumento populacional. Entre 1715 e 1789, a população francesa cresceu consideravelmente, entre 8 e 9 milhões de habitantes. Como a quantidade de alimentos produzida era insuficiente e as geadas abatiam a produção alimentícia, o fantasma da fome pairou sobre os franceses. Assembleia dos Estados Gerais de 1789. A sociedade francesa da segunda metade do século XVIII possuía dois grupos muito privilegiados: o clero ou primeiro estado, composto pelo alto clero, que representava 0,5% da população francesa, era identificado com a nobreza e negava reformas, e pelo baixo clero, identificado com o povo, e que as reclamava, a nobreza, ou segundo estado, composta por uma camada palaciana ou cortesã, que sobrevivia à custa do estado, por uma camada provincial, que se mantinha com as rendas dos feudos, e uma camada chamada nobreza togada, em que alguns juízes e altos funcionários burgueses adquiriram os seus títulos e cargos, transmissíveis aos herdeiros. Aproximava-se de 1,5% dos habitantes. Esses dois grupos, ou estados, oprimiam e exploravam o terceiro estado, constituído por burgueses, camponeses sem terra e os sans-culottes, uma camada heterogênea composta por artesãos, aprendizes e proletários, que tinham este nome graças às calças simples que usavam, diferentes dos tecidos caros utilizados pelos nobres. Os impostos e contribuições para o Estado, o clero e a nobreza incidiam sobre o terceiro Estado, uma vez que os dois últimos não só tinham isenção tributária como ainda usufruíam do Tesouro Real por meio de pensões e cargos públicos. Assembleia Nacional, a 1789. Juramento do Jogo da Pela. A classe média foi a única que abriu as chamas da Revolução, estabeleceram a Assembleia Nacional e tentaram pressionar a aristocracia a espalhar seu dinheiro uniformemente entre as classes superior, média e baixa. Em 10 de junho de 1789, eles passaram a fazê-lo 2 dias depois, completando o processo em 17 de junho. Então eles votaram uma medida muito mais radical, declarando-se a Assembleia Nacional, uma Assembleia não dos Estados, mas do povo. Eles convidaram as outras ordens para se juntarem a eles, mas deixaram claro que pretendiam conduzir os assuntos da nação com ou sem elas. Na tentativa de manter o controle do processo e evitar a convocação da Assembleia, Luís XVI ordenou o encerramento da Salle des Etats, onde a Assembleia se reunia, ao alegar que os carpinteiros precisavam preparar o salão para um discurso real em 2 dias. O tempo não permitiu uma reunião ao ar livre temendo um ataque ordenado por Luís XVI. Eles se encontraram em um campo de tênis ao lado de Versalhes, onde eles juravam o juramento do Jogo da Pela, a 20 de junho de 1789, sob o qual eles concordaram em não se separar até que a França tivesse uma constituição. A maioria dos representantes do clero logo se juntou a eles, assim como 47 membros da nobreza. Até 27 de junho, a festa real havia entrado abertamente, embora os militares começassem a chegar em grande número em torno de Paris e Versalhes. Mensagens de apoio à Assembleia vieram de Paris e de outras cidades francesas. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Até o próximo.